Oi, eu sou Gustavo Cunha e como eu e você sabemos, o maior bambambam, o rei da cocada preto, o grande furabolo dos deuses gregos, Zeus, já foi confirmado em Thor Love and Thunder e ele vai ser interpretado pelo Russell Crowe. É claro que a aparição desse personagem, aliada ao fato de que o grande vilão do filme vai ser uma criatura que mata deuses, o Gore, de quem nós já falamos aqui no canal, nos permite dizer com uma certa margem de segurança que nós teremos outros deuses gregos aparecendo nesse filme. Alguns deles podem sobreviver ao carniceiro dos deuses para se juntarem ao MCU definitivamente, e outros certamente vão ter mortes dolorosas. E agora chegou a hora de a gente fazer o bookmaker para saber quais deuses vão aparecer e quais deles vão sobreviver ao ataque do carniceiro dos deuses, Gore, e quais deles vão abotoar o paletó de madeira, comer capim pela raiz. Começando com Hércules. Tá, eu sei, tecnicamente o Hércules não é um deus, né, mas sim um semideus, mas ele é a figurinha carimbada da Marvel ali, dos Vingadores, né, já viveu várias aventuras ao lado dos heróis mais poderosos da Terra. A versão da Marvel tem basicamente a mesma história da versão da mitologia, a única diferença é que nos quadrinhos ele segue vivo nos dias atuais, enfrentando conspirações extraterrestres, dragões de metal, feiticeiros, homens de negócios inescrupulosos e, o que é mais ameaçador, a própria família por parte de pai. Esse Hércules atual das revistas é bem mais fanfarrão do que a versão do passado, né? Sabe o Thor do Taika Waititi, que é meio bobão assim? Pois é, o Hércules dos quadrinhos é mais ou menos do mesmo jeito. Nos tempos atuais, a Encantor armou um plano para se vingar dos seus inimigos, os Vingadores. Ela então hipnotizou o Hércules e colocou o cara para atacar a equipe, mas o Gavião Arqueiro, Gavigode, conseguiu libertar o semideus da hipnose e a Encantor foi finalmente derrotada. Infelizmente, porém, o Hércules foi exilado do Olimpo pelos Zeus como punição por ter feito uma excursão não autorizada à Terra. Os Zeus nem sequer se importou, cara, com o fato de o Hércules ter sido hipnotizado e mandado pro nosso mundo contra a vontade dele. Os Vingadores então alojaram o Hércules como seu hóspede por meses e no final das contas ele acabou se tornando um membro oficial da equipe. Particularmente, eu preciso confessar pra você, cara, que eu não sou um grande fã desse personagem e eu achar fantástico se o Gore matasse o Hércules logo depois de matar os Zeus no filme do Thor. Eu acho que isso ia ter um efeito dramático sensacional na plateia. Imagina, cara, se o vilão matar os Zeus e depois o Hércules, o que sobra? Que esperança os outros deuses podem ter? Então eu vou colocar as minhas fichas aqui para a morte do Hércules, por motivos pessoais, eu confesso, mas também porque eu acho que a morte dele seria bem chocante. E isso daria a chance de um outro personagem do panteão dos deuses do Olimpo, que eu acho muito mais bacana, sobreviver e se juntar ao live action pelos próximos anos, ninguém menos do que o meio-irmão do Hércules, Ares. Aí sim, né, cara? Ares, o deus da guerra do Olimpo, adorado por gregos e romanos. Eu sempre preferi o Ares ao Hércules porque eu acho muito bacana todo o arco dele na Marvel, né? Ele começou como um vilão, mas aos poucos foi se tornando um anti-herói, teve um filho e largou completamente o legado divino dele, se tornando um trabalhador da construção civil pra deixar esse filho longe dos esquemas dos deuses. Isso sim é um pai zeloso. E num determinado momento ele também se juntou aos Vingadores, é claro, sempre sem entender muito bem porque os caras insistiam em não matar os adversários deles. Uma das coisas mais fantásticas a respeito do Ed Brock e do relacionamento dele com Venom, por exemplo, é ver como os dois foram evoluindo ao longo do tempo até deixarem completamente o estereótipo de vilões brutamontes. Numa certa medida isso também acontece com Loki, né? O Ares segue exatamente esse mesmo caminho nos quadrinhos e eu acho que seria uma oportunidade fantástica pra Marvel construir mais um personagem que poderia evoluir ao longo das histórias e se tornar um favorito do público. A gente viu o próprio John Walker de Falcão e Soldado Invernal começando a série sendo simplesmente odiado pelos fãs para depois ganhar a simpatia da grande maioria deles. Ares é o filho legítimo de Zeus e da deusa Hera, mas começou a sentir uma certa insatisfação ali com o governo do Papis no Olimpo depois que Zeus decretou que a adoração aos deuses gregos deveria morrer. Sem noção os Zeus, né? Dessa forma o Ares tentou conquistar o Olimpo 3 vezes, em 2 dessas 3 vezes em aliança com o titio Hades, que nas histórias da Marvel se chama Plutão e é o deus do submundo do Olimpo, mas pro azar e o desgosto do Ares, né, todas essas tentativas foram frustradas pelo meio-irmão dele, o Hércules, e eu nem preciso dizer pra você que isso fez com que o Ares começasse a nutrir ali um ódio mortal pelo humano. Eu realmente acredito que num primeiro momento, no filme do Thor, o Ares poderia até mesmo se aliar ao carniceiro dos deuses, facilitando a entrada do vilão no Olimpo pra assassinar
Zeus e mais tarde ir atrás do Hércules na Terra, mas quando ele visse que o Gorr tem a intenção de matar absolutamente todos os deuses, incluindo ele próprio, o Ares poderia se arrepender, trocar de lado, e isso poderia ser o evento que daria início a todo o arco dele durante os próximos filmes ou séries no live action da Marvel. Além de tudo isso, nos quadrinhos foi justamente durante a estadia dele com os Vingadores que nós tivemos o surgimento daquele que eu acredito que pode ser o novo time de super-heróis da Marvel, os... Você sabe que eles vão aparecer, né, gafanhoto? Quando a Marvel anunciar os Thunderbolts, você vai lembrar de mim. Sendo assim, minhas fichas, no caso do Ares, o deus da guerra, são pra ele sobreviver em Thor Love and Thunder. Indo adiante, nós temos Céfalo, o caçador de Zeus. Céfalo é o rastreador de Zeus, conhecido como o caçador. Apesar de ter vivido nos tempos da Grécia Antiga, o Céfalo foi trazido de volta à vida pelos Zeus nos tempos modernos e ainda ganhou do chefe do Olimpo uma fração do próprio poder divino dos Zeus. Não é pouca coisa isso, né? Ele se tornou o caçador pessoal dos Zeus e ao longo dos séculos ele foi periodicamente ali convocado pelo chefe para rastrear deuses do Olimpo rebeldes que tenham tentado fugir das suas obrigações divinas ou que fossem uma ameaça para o próprio Zeus. Mas o que torna esse personagem tão bacana e digno de aparecer no filme do Thor é o passado dele, no qual os deuses tiveram um papel importante e extremamente cruel. O que acontece é que milênios atrás o príncipe grego Céfalo da Fócida era considerado o maior caçador de toda a Terra. Ele podia caçar absolutamente qualquer coisa. Um dia, enquanto ele estava caçando na escuridão, um pouco antes do nascer do sol, a deusa olímpica do amanhecer, a Eos, foi simplesmente enfeitiçada pela beleza do Céfalo, que era um cara muito bem apessoado, assim como eu. A Eos foi lá e simplesmente sequestrou o cara, velho. Infelizmente para ela, o Céfalo era sujeito homem, era um cara que se dava ao respeito e honrava a esposa dele, que se chamava Procris. Dessa forma, ele rejeitou o Somebody Love ali da deusa e voltou para casa pros braços da esposa dele. Mesmo assim, a Eos liberou ali o Céfalo, né, com um presentinho, um faz-me rir pra ele. Olha só, coisa maravilhosa, né? Uma lança, um dardo feito de luz que jamais errava o seu alvo. O grande lance é que, como você já pode imaginar, o presente veio com uma maldição. Sim, cara, a deusa Eos pinchou uma maldição ali nos Céfalos. Um dia o Céfalo tava lá totalmente de boas, caçando, fazendo o trabalho dele, e a Procris foi atrás do cara. O Céfalo ouviu o farfalhar dos arbustos próximos e presumiu que fosse a presa que ele tava caçando e atirou o seu dardo. Sim, cara, aquele mesmo dardo que nunca errava o alvo na própria esposa. Assim que ele percebeu o que tinha feito, o Céfalo pirou de vez na batata e se atirou pra morte no Mar Jônico. Pois é, literalmente uma tragédia grega, né, velho? E foi justamente depois disso que ele foi ressuscitado pelos Zeus para ser o rastreador e caçador oficial do furabolo do Olimpo. No filme do Thor, o Céfalo pode ser usado de duas formas, cara. Ele poderia ser mandado atrás do carniceiro dos deuses, pelos Zeus, e é claro que seria morto depois de uma sequência fantástica de luta cheia de efeitos de CGI, ou o que seria mais interessante, ele poderia se aliar ao Gorr para se vingar dos deuses pela morte da esposa dele tantos séculos atrás. Ele poderia fazer isso mesmo sabendo que ia morrer junto com os outros. Esse é o tipo de motivação que torna um personagem interessante, né, velho? Quanto ao Bookmaker, eu acredito que o Gorr realmente acabaria com ele, independentemente dele ajudar ou não na caçada aos deuses. Então, no caso do Céfalo, o caçador de Zeus, eu acho que ele morre. Seguindo a nossa lista, nós temos Hera. Velho, se você acha que a família real asgardiana com Thor, Odin e Loki é uma família disfuncional, é porque você não conhece a família real do Olimpo, cara. Esses sim precisam de terapia. Hera é a esposa de Zeus, rainha do Olimpo, deusa do casamento, dos partos, das mulheres e da fidelidade. Pois é, sendo a deusa da fidelidade, você pode imaginar como ela deve ficar aborrecida, né, com as constantes puladas de cerca do marido dela. E esse é justamente o grande motivo pelo qual a Hera simplesmente odeia o Hércules, porque ele é uma lembrança dolorosa de todos os chifres que ela já ganhou dos Zeus ao longo de todos esses milhares de séculos. Mas é sacanagem, né, cara? Mas é como diz o ditado, né, velho? Chifre é igual consórcio. Quando a gente menos espera, é contemplado. Mesmo assim, a queridíssima Hera sempre fez das tripas coração para transformar a vida do Hércules no inferno, o que eu nunca entendi porque o único culpado nessa história é o próprio marido dela. Mas enfim, após a morte dos Zeus nas mãos de Mikaboshi, a Hera herdou o raio dos Zeus e também a posição dele como governante dos Olimpianos, prometendo ali uma nova era para a sua raça. Infelizmente,
O poder subiu a cabeça, cara, muito por conta da amargura que ela trazia no coração, e a Hera começou a abusar dos poderes dela. Ela começou a abusar também dos seus próprios subordinados, né? Matando indiretamente os pais do Amadeus Cho, fazendo uma aliança com Norman Osborn, levando Poseidon à submissão com a ajuda do Plutão, de quem nós vamos falar daqui a pouco, expulsando Apolo e Artemis do panteão, simplesmente porque eles não eram filhos dela, e estendendo ali o seu ódio até contra os próprios filhos, cara, como Ares, Hefesto e Hebe. Não, cara, não é essa Hebe. Essa Hebe. Chegou um momento em que a ambição dessa mulher cresceu tanto que ela bolou um plano pra recriar todo o universo, apagando o nosso universo no processo. Aí você sabe como é que é, né? Lá se foram os deuses, os super-heróis e as pessoas de bem pra deterem mais um plano pra acabar de vez com a humanidade e a nossa realidade. No filme do Thor, como praticamente todos os outros integrantes dessa lista, a Hera pode se aliar ao carniceiro dos deuses justamente pra se livrar do seu marido traíra e estabelecer o seu próprio reinado no Olimpo, sempre, é claro, sendo traída pelo Gorr quando os interesses mútuos deles tiverem sido alcançados. No que diz respeito ao Bookmaker, para decidir entre a vida e a morte da Hera, eu vou jogar as minhas fichas no falecimento da patroa de Zeus. Indo adiante, nós temos Plutão. Quando eu disse que a família real do Olimpo era um caso para terapia pesada, eu não tava brincando. Plutão, também conhecido como Hades, é ninguém menos do que o irmão de Zeus e governante do submundo. Dá pra dizer que ele é o equivalente olímpico da Hela, do Thor. Por falar em Hela, aliás, uma curiosidade sobre a relação dela com Plutão é que, como deus da morte, o Plutão tem um pacto com a morte em pessoa, que permite que ele reivindique as almas de qualquer adorador dos deuses gregos para levar essas almas pro seu mundo inferior ali como servos. Olha que demais. E os vários deuses da morte da Marvel têm uma espécie de aliança para estabelecer quais almas vão para qual submundo. E existe uma competição interna também, com os deuses sempre disputando de forma mais ou menos saudável ali quais almas são mais valiosas. E a Hela e o Plutão uma vez tentaram reivindicar os dois ao mesmo tempo a alma do Odin, quando o pai de todos morreu. Foi uma briga meio feia na época. Plutão já tentou dar um golpe de estado para conquistar o Olimpo 2 vezes ao lado do sobrinho Ares, como nós vimos, e também se meteu nas mais diversas confusões, né, com outros personagens do universo Marvel, como Thor, Namor, os Vingadores e até mesmo o Hulk. No que diz respeito ao nosso Bookmaker, existem duas possibilidades para esse personagem, cara. Mesmo não morando no Olimpo junto com os outros deuses, Plutão é um deus de qualquer forma e com certeza poderia ser um alvo do carniceiro dos deuses. Por outro lado, seria muito interessante se o grande vilão do filme do Thor fosse derrotado antes de chegar até o Hades, as profundezas do inferno e do submundo, e isso fizesse com que o Plutão se tornasse o novo governante do Olimpo. Isso poderia estabelecer um vilão muito bacana para um filme ou série que abordasse essa parte da mitologia da Marvel. Como eu já disse aqui, eu acho que seria muito legal se o Ares se tornasse um personagem efetivo do live action de agora em diante, e o titio Plutão poderia ser um vilão muito legal para ele enfrentar. Sendo assim, gafanhoto, as minhas fichas em relação ao Plutão são para que ele sobreviva. Eu sei, cara, isso é uma aposta controversa e arriscada, mas você me conhece, velho, eu sou um jogador arrojado. Indo adiante, nós temos Typhon. Bom, esse não é parente do Hércules, ele não pertence à família real do Olimpo, mas ele é tão alma cebosa que ele poderia muito bem ser, velho. Typhon foi o último dos titãs e provavelmente o maior deles. Quando os irmãos do cara, os outros titãs, foram mandados pro Tártaro pelos Zeus, Typhon surgiu com a sua figura assustadora despejando morte e chama sobre o Olimpo. O monstrengo acabou perdendo a batalha final contra os Zeus e terminou sendo enterrado debaixo do Monte Etna, que dali em diante passou a ser um vulcão. É claro que, tendo todo aquele tempo para remover as mágoas, o Typhon bolou também um plano de vingança. No século XX, Typhon retornou ao Olimpo e destruiu o Templo da Chama de Prometeus, o que fez com que todos os deuses fossem transportados para a Terra das Sombras. O vilão foi confrontado e derrotado pelo Hércules e pelos seus parceiros, os Vingadores, e os Olimpianos então foram restaurados e Zeus baniu Typhon definitivamente ali para a prisão perpétua do Hades. Esse cara seria muito legal de ver no live action, e assim como o Plutão, ele também poderia sobreviver ao ataque do carniceiro dos deuses para assumir o Olimpo, fazendo com que o nosso querido anti-herói Ares precise ganhar sua própria série no live action na Disney Plus para recuperar o panteão dos deuses. Imagina só, cara, uma série na Disney Plus com os deuses do Olimpo. Você poderia ter, por exemplo, a participação de todos os outros deuses do universo Marvel, não apenas Asgardianos, mas também Anunnakis, Apus, Inuas e até mesmo os Helipolitanos, os deuses egípcios, dos quais fazem parte Khonshu, que nós vamos conhecer na série do
Cavaleiro da Lua e a deusa Bast do Pantera Negra. Pensa numa série com todo esse pessoal aparecendo, velho. Não ia ser fantástico? Eu já vou deixar outros 2 vídeos muito legais aqui embaixo pra você seguir curtindo, certo? E eu vejo você muito em breve, cara. Até lá, fica com Deus, permaneça bem, permaneça seguro, tá certo? Uma vez mais, muito obrigado e até a próxima.